Nós estamos aqui dentro da minha casa e eu vou gravar alguma coisa para vocês da sala de leitura. Hoje nós vamos falar de um autor que teve sua obra traduzida para muitos idiomas, só perdeu para a Bíblia e o Alcorão. O nome dele, Saint-Exupéry, e a sua obra, O Pequeno Príncipe. A gente chama o autor somente de Saint-Exupéry, mas o nome inteiro dele é Jean-Baptiste Marie Roger Pierre de Saint-Exupéry. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, em 1900. E ele era de família nobre. O pai dele era o conde Jean de Saint-Exupéry e a mãe dele se chamava Marie Foscolone, também de origem nobre. O patriarca, o pai dele, morreu precocemente num acidente ferroviário e Marie tomou para si a responsabilidade de educar os 4 filhos, Marie, Madeleine, Simone, Gabrielle, Antoine e François. E no castelo de Saint-Maurice-de-Remens, rodeado de uma floresta de pinheiros negros, que Antoine e seus irmãos irão crescer. Ao completar 17 anos, Antoine já tinha passado por diversas escolas, na qual ganhou a fama de distraído. A sua inteligência e a sua criatividade, porém, são incontestáveis. Incerto ao futuro de Antoine, ele tenta entrar na escola naval, mas ele é recusado. Curiosamente, a sua nota da redação foi muito baixa. E disseram que o tema era esse: impressões de um soldado voltando da guerra. E reza a lenda, que ele escreveu numa folha de respostas assim: eu não fui à guerra, então acho que não posso falar sobre isso. Não sou fingido. Em 1921, ele é chamado para a Força Aérea da França. Mas devido ao seu conhecimento de mecânica, ele acaba ficando no solo, consertando aviões. E isso gerou para ele uma grande decepção, porque o que ele queria mesmo era ser piloto. Então, o que ele faz? Ele vai lá e faz um curso com o próprio dinheiro dele. E ele tira o brevet. Aí, na primeira oportunidade que ele tem nas forças aéreas, ele pega um avião e decola sozinho. Aí, o que acontece? Durante a aterrissagem aos solavancos, a cabine começa a pegar fogo e a fumaça negra sobe. Mas Saint-Exupéry, milagrosamente, ele está são e salvo e orgulhoso, mas encrencado pra caramba. Ele vai passar 2 semanas na prisão por conta disso. Mas mesmo assim ele consegue seu brevet. Mas no ano seguinte, na mesma época em que ele conseguiu esse brevet, ele também foi dispensado do exército com a patente de subtenente. Agora vamos falar um pouquinho da obra. O Pequeno Príncipe conta a história de um piloto que cai com seu avião no deserto. E ali ele encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante. E ali, na convivência com o piloto perdido, os dois repensam os seus valores e encontram o sentido da vida. Com essa história mágica, sensível e comovente, às vezes triste e só aparentemente infantil, o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry criou há 70 anos um dos maiores clássicos da literatura universal. Não há adulto que não se comova ao se lembrar de quando leu quando criança. Trata-se da maior obra existencialista do século XX, segundo Martin Heidegger, livro mais traduzido da história depois do Alcorão e da Bíblia. A tradução deste livro foi feita pelo Frei Beto, enriquecida por um caderno ilustrado sobre a obra e a curta e trágica vida do autor. Eu vou passar alguns trechinhos da história, assim, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como é.
O livro é de uma delicadeza muito grande. E esse é aquele tipo de livro que a gente nunca lê uma vez só. A gente lê esse livro aos 10, 12 anos, depois lê de novo lá na adolescência, final da adolescência, lá pelos 20, aí depois aos 40 a gente lê de novo, e aos 60 dá vontade de ler de novo, porque é uma maneira muito bonita de falar a respeito das pessoas e da vida. Vamos lá alguns trechinhos. E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Ai, não. Vai chorar. O meu cativar não lhe serviu de nada. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E aí, não é lindo pensar sobre todas essas coisas, né? Quanto um amigo faz falta, principalmente agora que a gente está passando por esse momento de ficar quietinho em casa. Então, aproveitem a leitura. Eu vou disponibilizar para vocês de duas formas. Eu deixo o arquivo prontinho em PDF, que vocês podem abrir no computador ou no celular, e vou deixar também o link de onde vocês podem baixar o livro. O livro é muito bom e vou deixar, além disso, uma ficha de leitura para vocês que vocês criem o hábito de cada livro que vocês lerem, responder algumas questões, guardando até mesmo para quando vocês já tiverem adultos, formados. E aí vai ser muito engraçado vocês olharem as respostas que vocês deram nessa ficha e comparar, porque eu garanto para vocês que vocês vão ler esse livro uma vez e vão querer repetir muitas outras ainda. Então, aproveite bastante essa leitura e responda a ficha de leitura também. Beijo para todo mundo!